Opa! Como é que vocês estão, seus carrapatos do mato? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Quem não deixar o like, eu vou deixar o like em vocês. No episódio anterior, a mãe do garoto raposa foi sequestrada. O Prota foi tentar salvar ela, mas ele acabou perdendo muito tempo brincando de porradinha. Quando chegou lá, ela já estava morta e não conseguiu salvar ela. E um gado percebeu que tinha sido enganado por uma mulher gato que virou homem. Agora o amigo do gado chegou para ajudar ele, mas digamos que o gado acabou com um buraco no seu coração, literalmente. O Jorginho pensativo diz que sempre pensou que tinha algo de errado com essa pessoa. No dia que encontrou ela na companhia, o mestre morreu e ele está fingindo que nada aconteceu. O Xian fala que ele fez um bom trabalho, agora pode cuidar do resto. O Jorginho fala que ele nunca termina nada, mas toda vez que vê ele, fica com calafrios por todo o seu corpo. O Prota fica perguntando quem é ele. O Xian fala que é o Xian. Pergunta se ele poderia não dizer pra ninguém o que aconteceu aqui. Trabalha como conselheiro no grupo, o Quan He. Se o que aconteceu aqui vazar, pode danificar a reputação da companhia. O Prota pergunta se ele recusar. O Xian fica mandando ele dizer o preço. Como são ensinados pelo mesmo mestre, podem dar um desconto. O Prota fala, como assim mesmo, professor? Então é ele que tá distribuindo aquele feijão vagabundo. O Xian fala que é um sucessor da seita Fang Xian. O Prota fica só com seu sorrisinho maligno, dizendo que acontece que ele tem uma ordem com o nome dele nela. Manda ele responder 3 perguntas e vai considerar se vai dizer ou não o que aconteceu hoje. Primeira pergunta, por que ele colocou um feijão no ouvido do grupo Wang? E a pergunta 2, por que a seita Fang Xian foi eliminada? Então quem é o professor dele? E a última pergunta é que ouviu dizer que os guerreiros Fang Xian se especializam em alquimia interna e na astrologia e são bons lutadores. Pergunta se eles são mesmo bons lutadores, quer ver com seus próprios olhos. O Xian fala que a pergunta 1, o motivo é bem simples. Cada um dos 4 grandes grupos financeiros tem o seu próprio mercado de negócio, porém é difícil não ter conflitos internos. Como um conselheiro do grupo, é claro que ele deve ajudar o mestre dele a obter mais lucros. Não apenas o grupo Wang, também está monitorando os outros grupos com os espíritos dos feijões negros. Colocou no corpo do garotinho para evitar a detecção, já que o senhor Wang é um homem ocupado, mas ama seu filho. Então seu filho sempre está com ele, mesmo em reuniões importantes. Quanto à segunda pergunta, só pode dizer que a seita dele realmente foi eliminada, mas não pode dizer o que aconteceu. E quanto à última pergunta, sabe um pouco sobre luta, já se é bom ou não sabe dizer. O Prota fala que o velho mestre não criou feiticeiros para que eles pudessem usá-los dessa maneira dissimulada. Realmente quer espancar ele no lugar do mestre, mas tem outras coisas para resolver em casa. Se ele for derrotado em 2 minutos, a companhia vai chegar aqui e vai cuidar dele. Se ele aguentar 2 minutos, então não vai dizer a ninguém sobre o que aconteceu aqui. Pergunta se ele aceita o desafio. O Xian fala que quase esqueceu que não é permitido lutas dentro da mesma seita. Se ele não aceitar o desafio, vai notificar a companhia e o trabalho dele vai estar feito. Fala que tudo tem uma causa e efeito. O destino trouxe eles aqui. O espírito do feijão que ele encontrou pode ser a causa e ele ser encontrado foi o efeito. O Prota fica perguntando que porra ele tá tentando falar. O Xian fala que fez umas previsões dias atrás. Hoje é um dia auspicioso para ele. Se ele quiser que o efeito ocorra, então deve deixar as coisas tomarem seu curso justo. Então aceita o desafio. Pergunta se ele não está subestimando a seita Fang Xian ao dizer que vai derrotar ele em apenas 2 minutos. O Prota fala que ele fala muito, só vai saber quando começarem a lutar. Se ele conseguir aguentar, pode falar com ele depois. Além de não notificar a companhia Spector, pode fazer qualquer coisa que pedir, contanto que esteja dentro das suas capacidades. Também pode fazer uma previsão. A previsão que ele tem para ele é que essa noite será uma noite bem sombria para ele. Já bota o seu timerzinho para contar e já vai indo para cima, um sorrisão na
cara. O Xian fica só esperando e começa a estralar os seus dedinhos e já usa o seu olho esquerdo de Jai e o direito de Ji, uma sigla. O Prota continua vindo com seu sorrisão na cara e o Xian defende o soco com sua mãozinha. Os dois ficam se encarando voando por um tempinho. O Prota já fica com uma carinha de sério, mas no chão tem um círculo ao seu redor. O Prota fala que golpeou a palma dele, não viu ele se mover, mas como ele se distanciou tão de repente para tão longe e por que o céu está ficando tão escuro. Ao redor dos dois tem uma bolota, como se fosse uma panela. O Prota fala que ele usou o selo de uma mão, deve ter lançado um feitiço. Quanto à função, parece que ele é capaz de se teleportar livremente dentro dessa panela. Se olhar bem, deve ser capaz de encontrar uma brecha nesse feitiço. O Xian já fica preparando um soquinho. O Prota fica perguntando o que ele tá fazendo com esse gesto. Quando o Xian vai dar o soco, ele já aparece na frente do Prota e já acerta um socão na cara dele, mandando ele longe, deslizando. O Prota fala que ele não se teleportou, ele é capaz de mudar a posição dele à vontade também. O Xian fica só com seu sorrisinho na cara, já prepara um chute dessa vez e já aparece em cima do Tang. Mas o nosso Protinha dessa vez ele defende. O Prota fala que ele não só pode mudar a posição, mas ele também pode se teleportar. O golpe do chute começa a fazer efeito e o Xian começa a se teleportar acertando vários golpes, mandando o pobre Tang pra longe. O Xian fala que ele tá sem nenhum arranhão depois de um soco e um chute. Ele possui o mantra da luz dourada. Não esperava que alguém tão jovem quanto ele tivesse dominado essa técnica. Parece que subestimou ele. O Prota fica só com as luzinhas douradas saindo dele. O Prota fica rindo e fala que parece que subestimou ele também. Já usa o seu selo do trovão emprestado. O Xian já fica nervoso, dizendo que esse garoto sabe 2 técnicas de selo rúnico. Já é considerado impressionante para um tautista dominar uma técnica de selo rúnico na vida. Ele convocou o trovão emprestado sozinho, sem usar um selo como mediador. Esse garoto atingiu um nível de cultivo muito alto. O Prota fala que o corpo dele está cercado por trovão. Quer ver como ele vai chegar perto agora. O Xian fica falando que a seita Manchan é cheia de talentos. Quer ler ele também. O Prota manda ele parar com as besteiras. Previsão dele não funciona de nada. Tudo sobre hoje, ser auspicioso, não vale nada. Se ele não tivesse pegado leve, ele já estaria morto. Ou pergunta se ele acha mesmo que pode ficar derrotando os outros só parado no local. O Xian fala que ele acha que esqueceu a regra. Ele vence se durar mais que 2 minutos. O Prota nervoso diz que isso mesmo é verdade. Ele não pode chegar perto dele, mas pode usar seus poderes para não deixar ser pego. Se ele fizer isso, vai perder com certeza, mas acha que não tem outra maneira. Espera não entrar em problemas por usar isso. O Xian já fica falando, não acredito que tu vai fazer isso. O Prota começa a usar os seus rainhos glaciais, aquelas bolotinhas elétricas. O Xian fala que isso é bem impressionante, sabe até fazer bolinha de choque, mas pergunta se ele tem certeza se pode atingi-lo. Começa a fazer vários Kagebushin. O Prota pergunta como ele sabe que vai usar nele. Já usa sua bolotinha para atacar a panela que estava cercando eles. E tudo começa a explodir, fazendo um grande relampagão no céu. Enquanto isso, o garotinho melequento jogando LOL no seu celular, falando que vai pegar todo o farm naqueles lixos, fica com seu sorrisinho maligno, dizendo para não subestimar um aluno do ensino fundamental, e começa a ficar atacando o dedo na tela como se fosse um maluco, mas escuta um barulhão do lado de fora. Quando vai olhar, tem vários relâmpagos caindo e ele fica chamando a mãe dele para dar uma olhada no relâmpago que vai do chão pro céu. A mãe dele chega falando, nossa, é um relâmpago, mas o que tem legal com aquilo? Escuta o barulhinho que ele tava jogando videogame e fica muito puta e começa a meter uma sequência de porradas na cara do garoto, falando que mandou ele fazer a tarefa, não ficar jogando. O Xian fala que essa vista é bem bonita, hein? Se ele fosse atingido por isso, morreria ou ficaria gravemente ferido. O Prota manda ele não se preocupar, não é tão cruel, só se livrou daquela panela que estava cercando. Quer ver como vai evitar os ataques agora?
O Xian já começa a fazer outro selo, enquanto o Tang vem vindo pra cima dele. O Prota já começa a sentir o seu corpo com vários fios. O Xian tá usando a forma da ressurreição. O Prota fala que esses fios estão lhe controlando, como se ele fosse uma marionete. Fala que tanto faz. A técnica que conseguiu da luz dourada pode lhe proteger. Quer ver o que ele pode fazer com esses fios dele. E já começa a dar várias sequências de ataques. O Prota fala que é mais rápido do que ele, mas porque não consegue atingi-lo. Deve ter algo a ver com essa coisa que tá em cima da sua cabeça. O Xian fica só com um sorrisinho debochado. Fala que no próximo segundo ele vai fazer uma técnica nova. Está curioso quanto qual técnica que ele vai usar. Contudo, o dado extra nunca é demais. O tempo já está em 1 minuto e 1 segundo. O Xian já usa sua técnica, sopro de fumaça escondedora. O Prota fala que isso é fumaça venenosa. Não acredito. Mas quando vai olhar pra cima, vê só o Xian tentando fugir. Fala que isso é uma distração. Assim ele pode escapar, que safado. O Xian continua se afastando um pouco. O Prota fala que tudo que ele sabe fazer é se esconder e fugir. Não tem coragem de vir pra cima. Começa a ficar bravinho, porque não acerta nenhum ataque. O Xian manda uma bolotinha de luz dourada pra ele. O Prota fala que vai usar o seu raio glacial de novo. Já começa a preparar o seu dedinho de Satoru Gojo. O feijãozinho que vinha voando já vem vindo muito brabo com as suas asinhas batendo a milhão. Quando vai chegando pertinho, o Prota usa uma mini bolota de raio. Acerta o pobre feijão e manda o bichinho pra trás. O Prota fala que essa foi a técnica de retrocesso do feijão. Ele é astuto, sabe que a técnica não funciona nele. Ele usou aquilo para manipular o seu contra-ataque, mas como ele pode ter tanta certeza que ele usaria o raio glacial? O Xian fala que o raio glacial será uma dor de cabeça se ele usar. Essa provavelmente é a estratégia dele, usar o raio glacial para formar um selo e aumentá-lo ao máximo. Uma vez que ele estiver dentro do selo, ele vai se tornar menor para que ele seja forçado a uma luta frontal. O Prota fala que ele sabia que ele ia usar o raio glacial, o que significa que essa coisa acima da cabeça dele é capaz de prever os movimentos dele. Já fica com um sorrisinho, dizendo que parece que não é capaz de prever o curso da técnica, né? O Xian já fica nervoso, dizendo que ele descobriu o meu segredo. Em cima dele já tem uma bolotona de raio. O Prota fala: separar raio, e ele começa a se desfazer aos poucos e começa a virar uma cobra azul grandona. E ele usa a sua enguia elétrica sombria, mas ela é azul, não vou falar nada. As suas enguias cabeçudas começam a ir pra cima do Xian. Ele fala: nu, agora eu tô ferrado com essa sombra na minha cara, hein? Mas quem tá na frente dele já é o Prota preparando um socão, dizendo que pegou ele. Nessa hora só vemos um pouco de sangue cair em cima do celular, faltando 27 segundos. Quem se machucou foi o Prota sendo arranhado pelas agulhas douradas. O Xian fala que, não sendo talentoso, só aprendeu uma técnica rúnica. A técnica rúnica dourada. Não é difícil romper os raios glaciais duplos dele, mas não é tão bom quanto ele. Não pode fazer isso sem usar o intermediário ou escrever um selo. Essas luvas são seu intermediário para a técnica rúnica dourada, e o estilo de selo está escrito dentro dela. Prota pergunta se tem sangue nele. Pegou leve por virem da mesma escola, acha que não há necessidade disso agora. O Xian já fica cagado de medo vendo aquilo. Na frente dele já tem um demônio esqueleto. O Xian fala que parece que despertou um monstro de raiva e já começa a se afastar todo cagadinho de medo. Fala que pensou que o raio glacial triplo fosse o limite dele. Não esperava que ele soubesse os raios glaciais quadruplo. Como ele alcançou tal altura de cultivo nessa idade? Além do seu entendimento. Vai fazer uma leitura enquanto o sangue dele ainda está fresco. Já começa a lamber como se fosse um vampirão. Usa a sua previsão de sangue, a técnica secreta da seita Fang Xian. Fica rindo
dizendo que a rede de vida dele, ele é alguém que pode lhe ajudar. Mas quando ele ia tocando o chão, o Prota já aparece do lado dele preparando um porradão. O Xian fala que agora ele vai atacar do lado direito, mas quando vai olhar pro lado, ele já está dos dois lados ao mesmo tempo. Fala que os raios glaciais quadrúplos são rápidos demais, mas ele ainda consegue. Assim que aterrissa, já tem um terceiro clone. Fala que ele transformou em 3 rotas de ataque no piscar de olhos. Isso é um pouco ruim, porque agora já tem E6 lhe cercando. Fala como o Deus do Trovão, ele é tão rápido que é inútil, mesmo que seja capaz de prever seus movimentos. Começa a tomar um monte de porrada nas costas. O Prota já fica preparando o seu Chidori e acerta um socão no meio do queixo dele, fazendo o local todo ser destruído. O Xian faz cosplay de foguetinho e vai indo pra cima voando. Começa a voar mesmo, literalmente, lá pro céu. Vai chegando perto da órbita da Lua. Aqui eu acho que já exageraram um pouquinho, mas tudo bem. O Prota já vai indo atrás dele, poucas ideias também. O Xian fica falando que essa força é aterrorizante, além daquela vida latente que ele tem. O seu desejo duradouro finalmente vai poder ser realizado, dizendo que o Tang realmente é um grande benfeitor para ele. O Prota já começa a rodar como se fosse um peão voador e já mete um porradão no Xian para ele voltar pro chão. Como ele é uma pessoa humilde que quer ajudar todo mundo, o Xian acaba batendo no chão, levantando algumas pedras, mas tá de costas, não dói nada. O Prota fala que aquela coisa sobre sua cabeça desapareceu. Ele provavelmente deve ter desmaiado. Graças aos deuses, eles estão em um lugar isolado. Se seu mestre descobrir sobre isso, estará com grandes problemas. Passou um pouco do limite dessa vez. Ele é protegido pelo Manta da Luz Dourada, então ainda deve estar vivo. Fica um pouco nervoso, dizendo que isso não é nada mal. No chão, tá lá o Xian jogado como se fosse um cocô. O Prota fala que ele é a primeira pessoa que fez ele sangrar. Ele costumava pensar que havia apenas conselheiros na seita Fang Xian, mas ele é um bom lutador. Subestimou ele. Não sabia que ele também tinha a técnica da Rúnica Dourada. É difícil de quebrar o mantra, mas não é o caso da técnica Rúnica Dourada. A concha dourada nas costas dele exauriu a energia espiritual que ele tinha. Tem certeza que tem que agradecer ele. Ele protegeu a cabeça e espinha. Se tivesse morrido, estaria com problemas. Pede desculpas. Pegou um pouquinho pesado com ele. O Xian tá lá todo sangrando. O Prota começa a ficar nervoso. O Prota pergunta se a energia espiritual dele não está vazando. Manda ele não se mover. A cabeça e as costas dele estão bem, mas esse impacto deve ter ferido os órgãos internos dele. E o Xian fica dando aquelas cuspidinhas de sangue legal. O Prota já começa a ficar cagado de medo, se perguntando por que ele está ficando cada vez mais agitado. O Xian vai se levantando aos poucos. O Prota fala que se ele morrer, vai ser enviado de volta para a montanha. Pergunta se ele está tentando chantageá-lo. Sabe que sempre pode procurar os outros trabalhos. Não vale a pena se matar por um chefe. O Xian fala que o que aconteceu aqui não tem importância para ele. O motivo pelo qual lutou tanto é por ele. Mano, tu é gay? O Prota começa a se lembrar do Homem Raposa, dizendo que ele era bem fofinho. Essa expressão está tendo déjà vu, isso lembra alguém. O Xian fala que 2 minutos já se passaram e ele perdeu. O Prota fala que quase esqueceu sobre isso. O celular dele fica lá bipando. O Xian fala que a regra é ele ficar em pé depois de 2 minutos e faria qualquer coisa por ele. Manda ele dizer à companhia o que aconteceu aqui. Além disso, ele tem um outro pedido. Quer ser o parceiro dele. Esse cara é gay, mano. O Prota fica nervoso, mandando ele não chegar mais perto. Fala que ele é muito esquisito. No começo, disse pra não dizer nada do que aconteceu, mas agora está dizendo o contrário e quer que seja o parceiro dele ainda. Pergunta se ele bateu a cabeça na queda. O Xian fala que está totalmente bem. A companhia não tem uma equipe de caçadores de demônios, pode ajudar ele e ele pode ficar com toda a comissão. O Prota fala que ele ficou lelé da cabeça
pergunta se ele não virou conselheiro por um bom pagamento e agora está dizendo que vai ajudar de graça. Além disso, ele não trabalha para a companhia. Como vai virar um parceiro dele? O Xian fala que isso não é um problema. É o último sucessor da seita Fangxian. Não deve ser difícil para ele virar um oficial da companhia. O exame de entrada da companhia trienal já está bem próximo também. Prota pensativo diz que esse cara realmente está louco. O Xian fala que colocou ele numa posição estranha. Fala que vai fazer um acordo então. Usou o sangue dele para fazer uma leitura mais cedo. Vai ajudá-lo a desfazer um nó que vem incomodando ele por anos. Em troca, ele vai deixar ele entrar na equipe. O Prota manda ele parar com essas besteiras e guardar isso para os trouxas. Mesmo que ele não notifique a companhia sobre o que aconteceu aqui, eles vão descobrir uma hora ou outra. Ele deve procurar e relatar isso pro chefe dele. Não vai perder seu tempo aqui. Há um garoto esperando por ele na sua casa. O Xian pergunta se ele não acredita no poder de previsão da seita Fangxian. Ele tem 20 anos e tem vivido em Luzan por 2 anos. Ele costumava viver em Kuei, que está a 200 km de distância. Ele é um descendente da seita Mongshan. Ele viveu na montanha até os 18 anos. Além disso, uma garota recentemente foi viver na casa dele e ela está amaldiçoada pelo destino doentio. Mas ele conseguiu resolver o agouro. O Prota pensativo diz como ele conseguiu ver tudo isso. Então os guerreiros Fangxian realmente são tão bons quanto o mestre dele disse. O Xian pergunta se ele não tem dúvida aos longos dos 2 anos que ele vem passando. Dúvidas sobre ser capaz de dominar 2 técnicas únicas e ter tamanho cultivo. E sobre o nascimento dele. O Prota já fica nervoso nessa hora. O Xian fala que vai revelar uma pequena informação sobre o nascimento dele, mas acaba dando aquela cuspida de sangue. Fala que tá bem. Depois de descansar por alguns dias, vai ficar melhor ainda. Fala no ouvidinho de Tang o segredo dele. A gente vai saber o que é? Não, porque a gente é um bando de otário pra esse autor vagabundo. O Prota já fica surpreso. O Xian fala que realmente estavam destinados a se encontrar. Ele mora no andar de cima do prédio dele. O Prota já pega ele e leva pelos ombros, se perguntando se o que ele disse é realmente verdade. Dá um pulo tão grande que parece uma estrela cadente. Uns monstros que estavam observando tudo fala que aquele humano não é nada mal. Tem um demônio da asa grande e um bicho do olhão. O vampirão fala que é por isso que o mestre mandou ficar de olho nele, mas acha que ele não mostrou nem metade das suas capacidades. O demônio do olho já fica nervoso e sai correndo, falando que podem estar fazendo aqui. Vão acabar morrendo pra esse cara doido. O demônio, o vampiro, manda ele esperar um pouco. Fala que está sentindo o cheiro de alguma coisa por perto. No chão tem uma larvinha se mexendo e ela começa a ficar crescendo e vira o demônio que era a Lua Huan, pra quem não lembra. Ele fica com um sorrisinho na cara, dizendo que não sabia que ele tinha habilidade de renascer. Parece que seu poder aumentou muito. Ser morto após voltar à vida, acha que foi uma bênção disfarçada de maldição. Parece que a personalidade fraca da Lua Huan sumiu também. Tem que agradecer aquele cara rico. Antes era apenas uma subpersonalidade dentro da Lua Huan, mas agora é aquele que comanda o corpo. Vai selar aquela personalidade daquela garota dentro dele para sempre. Pensou que também era uma mulher com a personalidade central, mas acabou como um monstro masculino e a sensação é muito boa. Atrás dele já aparece um vampiro e o monstro do olhão. Ele fica perguntando: quem são vocês? O demônio vampiro fala que ele é um demônio criado de uma mãe demônio e um humano. É bem incrível, embora ele seja apenas um classe B no momento, mas ele tem atributos muito altos. Ele tem um total de 9 vidas e a habilidade dele aumenta toda vez que ele renasce. E olhando para o potencial de crescimento dele,
no final da vida dele, as habilidades dele podem alcançar um demônio de classe S. O Luo Homem fica perguntando quem diabos é ele. O olhinho fala que vai apresentar os dois. Ele é o olho de cabra, um demônio classe C. E esse aqui ao lado dele é o orelha de rato, um demônio de classe B. O cabra fala que a habilidade dele é de reconhecimento, pode ver todos os organismos vivos no alcance de 100 km. E a habilidade do rato é boa em ouvir e analisar energia demoníaca. Ele não só pode ouvir vozes distantes, mas também pode determinar as forças e fraquezas dos organismos próximos dele. Fala que o alvo deles devia ser um humano, mas descobriram ele por acidente. Acontece que o 11º ramo terrestre está com pouco poder, então querem recrutar ele. Estão dizendo tudo isso para ganhar a confiança dele. Pergunta, já que ele por acaso acabou de renascer como demônio e precisa de um local para ficar. O Luo Huan fala que ele quer confiança, só com algumas palavras e só pode ser piada. Pergunta o que acontece se ele recusar. O rato fala que ele já sabe sobre eles e as habilidades que eles têm. Se ele se recusar, vai ser considerado um inimigo. O Luo Huan fica rindo, dizendo que isso é hilário. Se o que disseram é verdade, com as suas habilidades de classificação B e C, são apenas batedores menores de organizações. Pergunta se eles podem mesmo derrotá-lo. Acontece que ele quer testar sua força também. O rato na mesma hora desaparece. O Luo fica sem entender nada. O rato rapidamente já passou a faca nele, dizendo: batedores, hein? São mais capazes de matar ele do que qualquer outra pessoa. O Luo fica com um sorriso na cara, dizendo que agora eu me fudi, né? Ele não fala isso, mas queria. A alma dele fica voando e cai no chão fazendo o símbolo de ressurreição. Ele acorda de novo. O rato fala que a velocidade de renascimento dele é muito mais rápido do que da última vez. Se ele concordar e se juntar a eles, vão colocar a cabeça dele de volta no corpo. Se continuar resistindo, vai jogar a cabeça dele no oceano. O Luo Huan fala que entendeu agora. Seu corpo começa a se regenerar. O rato fala que uma vez que ele se recuperar, vão levar ele até o rei. Ele será capaz de se juntar ao 11º ramo terrestre após um teste. O cabra já fica nervoso, mandando ele ficar com cuidado. O Luo já vem pra cima, com seu sorrisinho na cara. O rato fala que parece que não há necessidade de levar ele até o rei, e usa um ataque com vários esporões de galinha. O Luo fala que 2 batedores sozinhos mataram ele 2 vezes, então o chefe dele deve ser mais forte. No chão, o pobre cabra foi acertado. O Luo Huan manda dizer a qual classificação lhe pertence agora, segundo as classificações dele. O rato fala que agora ele é um classe A, ainda é uma classe acima, então já é considerado um grande monstro. O Luo Huan fala que decidiu se juntar a eles, mas ele pelo menos deveria dizer o nome do chefe, né? O rato fala que o nome do rei deles é Bowen. O Luo Huan fica falando que não soa como o nome de um monstro pra ele. O Tang finalmente volta pra casa. Os outros ficam perguntando o que aconteceu. Prota chama a raposinha pra chegar perto. Fala que sente muito. Quando chegou lá, a mãe do garoto já estava morta. Manda ele não ficar triste. Encontrou isso dentro do estômago dela. Avaliou usando seu olho submundo. Há uma imagem da mãe dele dentro. Ele é afortunado que ela conheça uma técnica de reencarnação. Ele terá que proteger ela até ela sair dessa casca. O raposinha fica falando que é o cheiro da mamãe. Agradece o irmão mais velho, vai proteger sua mãe. Mas só pra lembrar que ele não salvou porque ele tava brincando. E foi culpa do Prota isso aí, tá? A Han fica falando que vai esquentar comida pra ele. O Prota fala que não quer apenas dormir. A Jiangxi fica apenas dando aquela olhada. Manda o garotinho não se preocupar. Vai pedir pro quartel-general para se tornar guardiã dele. Ele não precisa chorar, vão cuidar da mãe dele. A Han fala que é a primeira vez que vê ele tão sério. Se pergunta o que aconteceu. O Prota já fecha sua chavezinha e fala: mestre. E já vai tomar aquele banhão. Aqui tem as roupas do Xian. Ele tá lá no chuveiro tirando todo o sangue que ele pegou depois da luta. No seu peito tem a cicatriz do Luffy, que cópia mal feita. Ele já pega uma das suas roupas preferidas, que é preto, para não ter problemas escolhendo roupa como milionário. Já começa a arrumar seu coquezinho de cabelo. Faz aquela prostração de boa pro mestre. Faz uma oferenda dizendo que hoje encontrou seu benfeitor.
ele tem o destino de se tornar um imperador, vai servi-lo bem e será capaz de completar o desejo de sua vida. Isso tem um banner do mestre dele, um Buda do olhão. Quer dizer, o olho tá fechado, né? O Prota na sua cama jogado, nem tomou banho, fedorento. Fala que isso é muito irritante. Não há como o mestre dele mentir. Mas aquele cara também não tinha motivos para mentir. Se o que ele falou é verdade, por que o mestre mentiu sobre o nascimento dele? Fica nervoso, dizendo que ao invés de ficar remoendo isso agora, deve conseguir uma resposta clara daquele cara do último andar amanhã. Mas por hoje tanto faz, quer dormir um pouco. Comece a se lembrar do seu passado, quando tava com uma Jacinta em cima da sua vara. Quer dizer, da vara do mestre dele. Ficou perturbando o mestre e a Jacinta saiu voando. O mestre Lee pergunta o que foi agora. O Prota, carregando um porcão, pergunta se pode comer isso. O mestre Lee manda ele levar de volta agora mesmo pra montanha. Se comer isso, quem vai cuidar dos filhotes? O Prota pergunta onde estão os pais deles, se eles também estão na montanha. O mestre Lee fala que encontrou ele fora do templo quando era apenas um bebê. Talvez os pais deles tenham tido alguma dificuldade, então deixaram ele para trás. Tentou procurar por eles, mas não deu nada até agora. Manda ele não ficar tão triste. A vida lá fora é muito mais difícil do que ele pensa. Talvez eles tenham sido forçados a desistir dele. Além disso, pergunta se ele não está feliz com ele. O Prota fala que como foi dado, então ele é o pai dele agora, mestre. O mestre Lee já fica com um sorriso maligno, dizendo que ele é um garoto bobo. É claro que é o pai dele, já que foi criado por ele. Enquanto isso, na companhia, o Yang dizendo que agora tem uma imagem clara do projeto. Vai fazer o que puder para ajudar, mas tem permissão para participar de ferramentas demoníacas. A Long manda ele não se preocupar, vai cuidar dos superiores, apenas ele precisa fazer o que ele tem que fazer. Ele é o melhor na manipulação espacial no mundo demoníaco. Manda ele, por favor, ir até a empresa de armas mais tarde. Eles estão encarregados das ferramentas demoníacas. O Yang fala que tá tudo bem, sempre quis conhecer eles. A Long fala que eles ficaram felizes em ter ele pela equipe. O nome desse projeto atual é o Reino Espiritual. O mestre ele vem chegando dizendo que isso é bem legal, hein? Já faz um tempo, minha dinossaurinha. E fala que o nono mestre também está aqui. Parece que a companhia encontrou um grande problema dessa vez. O Yang vai se curvar dizendo que presta respeito. O mestre ele já passou direto dizendo que não há mais ninguém aqui. Então ele não precisa ficar de formalidades. O Yang fala que não pode quebrar o sistema, tem que obedecer às ordens. O mestre Lee fala pra dinossaurinha, pergunta se ela sentiu falta do mestre dele. A Long fica muito braba, dizendo que já avisou pra não chamar ela de dinossaurinha. Manda ele ter alguma decência e começa a meter a bala nele. Mas todos os seus projéteis vão vindo em câmera lenta como se fosse no Matrix e começam a parar aos poucos. O mestre Lee manda ter um pouco de paciência. Pergunta como a situação saiu de controle. A Long fala que esse incidente não é somente uma ameaça para a companhia, também pode colocar o mundo humano em todo perigo. O Yang já fica abrindo os olhão de surpresa. As balas caem tudo no chão, fazendo keng keng de barulhinho. O mestre Lee manda dizer o que de tão perigoso parece capaz de colocar o mundo humano em perigo. A Long fala que isso é sobre o terceiro mundo, o selo celestial. Quantos ao detalhe gostaria de falar depois. O Yang fala que isso é o bastante por agora. Ele não tem autorização para ouvir sobre o selo celestial. Manda ela parar por aqui. A empresa de armas precisa da ajuda dele, então está indo embora agora. A Long manda ele não se preocupar tanto com as regras. Quem sabe, talvez ele possa até ajudar. O Yang fala que tá tudo bem, as regras são muito importantes. Se demônios vão viver em paz com humanos ou não. O mestre ele está aqui, então eu tenho certeza de que serão capazes de superar essa crise. O mestre ele fala que tem tantos problemas aqui e a vida é muito fácil no tempo que tá autista. A Long manda ele parar de ficar reclamando, quer mostrar algo para ele. Os superiores estão esperando que ela faça uma reunião sobre isso. E acabou.